Olá pessoal, vamos lá para o sexto vídeo sobre a palavra apostasia. Quem estiver vendo esse vídeo primeiramente e não sabe dos anteriores, né, sobre esse tema, eu estou tratando da palavra apostasia referente à passagem do apóstolo Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando ele fala que o dia do Senhor, né, que será um tempo de ira de Deus contra a terra, todos os moradores da terra, não ocorrerá antes que aconteça a apostasia. E eu defendo que a apostasia seja a retirada da igreja, a partida da igreja, a separação da igreja da terra. Sendo assim, a igreja não passará pela grande tribulação. E sinceramente eu me sinto aflito ultimamente, sabendo que está tão próximo ao arrebatamento e pessoas brincando, achando que é uma diversão, tomando partido, de pastores e pregadores, ensinadores que defendem o pós. E a gente vê assim que os fãs desses mestres, ensinadores, né, eles às vezes nem raciocinam e vão atrás, seguem esse entendimento sem fazer uma análise por si próprio, né? Lendo o texto, interpretando o texto, indo atrás da palavra apostasia, o que significava realmente quando Paulo a citou. Então, eu me vi nessa necessidade de fazer a minha parte, né? O meu canal, eu já disse várias vezes, meu canal não tem uma abrangência, não atinge muitas pessoas, apesar de estar com 930 e poucas inscritos, mas eu não faço propaganda, né? Como acho que muitos devem saber, claro, esse canal eu abri ele para falar sobre o livro de Enoque, né? A importância do livro de Enoque, já que se falam tantas inverdades, né? Fazem tanto efeito, né, em cima do livro de Enoque. Vocês veem nas páginas que são lançadas aos montes por dia, um monte de desenhos esquisitos, né? Falando sobre Enoque, nem sabem do que estão falando, né? Eu, modéstia à parte, já faz 40 anos que eu estou pesquisando sobre o livro de Enoque, né? Então, aí eu fui cobrado por uma amiga, né? Eu fui reclamar com ela que tanta coisa esquisita sobre Enoque na internet. E até ela brincou, né? Também você estudou tanto e não se propõe a falar. Então fica assim, né? Aí eu me vi na obrigação de começar, não falar tanto, né? Eu simplesmente peguei literaturas que se usam nas escolas de teologia, faculdades de teologia, e simplesmente peguei o que os teólogos em voga, né? Que todos os alunos de teologia aqui no Brasil conhecem. Então eu peguei os próprios livros deles para mostrar a importância do livro de Enoque, né? No judaísmo no início da igreja, né? E aí vai. E só que nos últimos tempos eu me vi nessa necessidade. Eu particularmente estou aflito porque eu vejo que está muito próximo ao arrebatamento. Não sei como que não aconteceu ainda. E as pessoas brincando, né, disputando, né, mas não por si só, que eu já disse, né, eles vão atrás de entendimento de um ensinador, que eles são fãs, né, infelizmente tem muito isso, muitos jovens principalmente pensam assim, né, e naquela afã, né, de achar que vai conseguir lutar contra o sistema do anticristo. É uma inocência muito grande, né? Então,
sem ser por esse caminho da palavra apostasia, já tinha plena convicção, né, para os outros textos, que a igreja não passará pela grande tribulação, mas nesse veio, né, da palavra apostasia, torna-se muito mais claro, é evidente. A passagem de 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses não deixa a menor dúvida. Ali não cabe outra coisa a não ser retirada da igreja. Se torna ridículo, na verdade, achar outra coisa. Achar que a apostasia, como alguns tradutores colocam, como grande apostasia, eles nem traduzem, na verdade, né? Só transliteram. E quando traduzem uma grande revolta contra Deus, é uma coisa tão infantil, revolta contra Deus. Isso só pode ser piada, uma coisa dessa, né? Uma piada. É uma revolta contra Deus. E teria que se falar dos cristãos, se revoltar contra Deus. Que grande revolta de cristãos que abandonariam a fé e se voltariam contra Deus. Que coisa tão fora de, sabe, fora de tudo, né? É um absurdo. Então, assim, eu estou fazendo um apanhado da história dessa palavra e eu estou jogando e no final, se der tempo ainda, antes do arrebatamento, eu quero fazer um vídeo juntando tudo bem proporcional para melhor entendimento, né? Então, hoje eu vou começar mostrando algumas Bíblias antigas. Muito se fala, né, das primeiras traduções para o inglês, mas tiveram outras traduções muito antigas. E eu vou mostrar aqui, primeiramente, uma que foi traduzida para o francês Eu vou começar pela italiana, a mais antiga. A primeira tradução da Bíblia para o italiano em 1471, por Niccolo Malermi. Ele nasceu em 1422 e morreu em 1481. E até eu pegar a foto da Bíblia em pé, não sei se vai aparecer bem, aparece a data. Achei interessante, só que ficou muito escuro. E eu peguei o texto aqui. Esse aqui vai ser uma coisa rápida, vou só mostrar a palavra. Eu marquei em vermelho, em amarelo, não ficou, porque o papel é envelhecido, e eu marquei com as flechinhas, onde está a palavra partida. Quem conhece italiano, aqui é um italiano, uma grafia mais antiga, mas aí vocês param o vídeo, dá para ver direitinho. Então, em 1471, a primeira tradução para o italiano traz como sendo a apostasia como retirada, partida da igreja. Então, agora eu vou mostrar uma outra Bíblia. O mesmo tradutor, em italiano também, em 1484. Essa aqui ela teve uma leve adaptação por Bartolomeu della Fonte, porque o Niccolo Malermi ele faleceu, né, ele faleceu em 1481. E essa edição é de 1484. E esse Bartolomeu della Fonte, ele fez alguma adaptação, mudou um pouquinho a grafia. Então é a mesma coisa, eu marquei aqui em amarelo, dá para enxergar, e a flechinha vermelha mostrando a linha onde está a palavra partida. Vocês podem confirmar depois, parando o vídeo. Agora eu vou mostrar uma Bíblia francesa, de 1531. Ela foi traduzida por Pierre Robert Olivetan. Ele nasceu em 1506 e faleceu em 1538. Faleceu com 32 anos. Um absurdo.
A Bíblia é esta. 1535. Isso aqui é uma letra gótica. E aqui eu marquei em vermelho. Como esse aqui é papel crochê, ficou muito escuro, mas dá para enxergar. Uma grafia também antiga. Esse aqui eu tinha impresso também uma folha, que eu tinha aqui uma folha de um livro antigo, tem uma página sobrando, eu arranquei e imprimi nela. Ficou um pouquinho mais clara. Department. A grafia é bem arcaica. Então vocês veem, né? São 3 edições, 2 italianas e uma francesa, que foram primeiras bíblias muito antigas, né? Que trazem a palavra partida. E tem uma aqui também, a outra francesa. Essa aqui vou mostrar mais por curiosidade, porque a tradução dela é meio esquisita. Essa aqui, na verdade, ela foi publicada ela foi traduzida passou por 3 mãos, né? Por mãos de três pessoas. Pelo que eu entendi aqui, começou a tradução em 1151. 1151. Depois ela teve uma adaptação por outra pessoa e até acho que é o redator final. Esse redator final, ele nasceu em 1430, faleceu em 1499. Então foi por ali que esse intermédio que ela foi publicada. Aqui está uma foto dela. Eu marquei do lado aqui o nome dos autores, né? Pierre Le Manguier. Ele nasceu em 1100, mais ou menos, e faleceu em 1179. Ele teve também passou pela mão de Guillart Desmoulins, que nasceu em 1251 e faleceu em 1297. Depois, acho que é o redator final, Jean de Rilly, faleceu em 1499. E essa tradução, aqui tem a primeira parte, isso aqui é do Novo Testamento, só para vocês terem uma noção como é. E eu marquei em amarelo aqui, a tradução, eu achei muito estranha, depois eu vou traduzir com bastante zelo, porque pelo que eu entendi aqui, quem conhecer francês, dá a entender que ele escreveu que a vinda do Senhor ele fala discórdia, a discórdia não acontece antes, na vinda do Senhor. Isso aqui eu achei, depois eu vou confirmar melhor. Isso aqui eu estou mostrando mais por curiosidade, depois eu vou trazer de volta esse aqui. Eu vou traduzir, eu vou mandar traduzir a pessoa especialista nesse gótico. E aqui também eu vou mostrar também a Bíblia de Lutero, o Novo Testamento, de 1522. O alemão, ele usa a palavra apostasia, ele traduz como Abfall. Abfall. Vocês vão ver aí. E em alemão ele aqui está dizendo que antes acontece o Abfall. Abfall é um sentido assim ligeiro. Se você colocar no dicionário, vai aparecer lixo, tal, resíduo, aquela coisa toda. Mas essa palavra ela tem muitas definições. Eu vou mostrar aqui no dicionário alemão-português algumas definições da palavra Abfall. AB mudo F-A-L-L. Aqui estão as seguintes definições. Pode ser queda, pendor, declive, pode ser ladeira, pode ser
retalhos, entulho, decadência, deserção, separação, sublevação, levantamento. Aí vem, olha que interessante, ela pode significar, conforme o contexto, ela pode significar escape. Olha que interessante. Então, o alemão, quando você fala Abfall, num contexto assim bíblico, ele já vai logo entender como apostasia. E então vocês viram que a palavra apostasia, ela pode significar, conforme o contexto, também escape. A título de curiosidade isso. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora, na verdade, o vídeo vai se resumir praticamente nessas bíblias que eu mostrei. Assim, tem um dicionário alemão aqui, estava esquecendo. Dicionário alemão. Falava apostasia em alemão. Vocês podem... Onde está meu dedo aqui? A palavra apostasia. Vocês podem parar o vídeo. Ele quer dar aquela definição, que vem do grego. São duas partículas, né? Apó, retirado, né? E estasia, quem quer? Cada dicionalista coloca de um jeito. Apostasia. Apó, né? Vem da palavra grega apostasia, a partícula apó, né? Que significa em alemão weg, mais stenai, o apó tirado fora, e stein, estabelecido, então estabelecido fora, colocado fora. Separação, partida, retirada. Só para título de curiosidade também. Eu não tinha mostrado o dicionário alemão ainda, né? E o que eu estou fazendo agora? No próximo vídeo, eu tentei fazer hoje, mas não ia dar tempo, então eu vou dar uma dica do que eu vou mostrar. Estou preparando para o próximo vídeo. Vai dar muito trabalho, porque vai mexer com medicina. Eu vou mostrar a palavra apostasia, apostasis em Hipócrates. Acho que todos sabem, né? Tem o juramento de Hipócrates, né? Os médicos, né? Quando se formam. E eu vou tratar também sobre Hipólito, né? Eurípides. Hipólito. Também ele trata da palavra apostasia, apostasis. E lembrando que eu mostrei nos vídeos passados para vocês que os antigos gregos, eu mostrei obras aqui dizendo que os antigos gregos falavam apostasia como apostasis. Por isso que não esqueçam disso. Na medicina se usa muito apostasis. Interessante que a palavra apostasis como apostasia ainda é utilizada como sentido de movimento espacial, espaçamento. Vocês vão entender depois. Vou mostrar também aforismos, né, de Hipócrates. Tem uma atenção em português. Depois eu vou mostrar com calma. Só estou dando um relance. Eu vou mostrar também um dicionário, 2 dicionários que eu consegui. Um é francês, dicionário de medicina, de cirurgia, de farmácia e de ciências afins. Tem esse dicionário também em português. Quem estuda medicina deve conhecer, claro. Stedman, dicionário médico. Isso aqui são 2 volumes.
Quem estuda medicina, logicamente, deve conhecer. Então vocês veem a profundidade da coisa. E outro tema que eu vou tratar também é de Arquitas de Tarentum. Ele foi um rei matemático, pitagoriano, né? Filósofo. Esse livro, pela Cambridge. Também ele cita a palavra apostasia, no sentido de distanciamento, separação. Vou mostrar também desse livro. Teorias médicas em Hipócrates. Essa aqui é a editora The Greater, né? Essa é uma editora muito famosa. E eu então vou mostrar também um dicionário aqui. Esse aqui eu vou ler aqui para vocês. Que vai... No próximo vídeo, vai demorar, porque... Talvez demore, porque é muito complicado mexer com esses termos de medicina. Eu não sou médico, não estudei medicina, mas eu estou indo atrás, estou colhendo informações para não falar besteira. O que importa é a palavra apostasia. O interessante é que ela é utilizada ainda. Aqui é apostasia. Aqui ele usa a palavra apostasia, então ele vem para apostasis. Apostasis. Lembrando que os antigos gregos, apostasias falavam apostasis. Eu estou reservando também o Lydia Scott, o dicionário Lydia Scott, que vai abordar isso. Eu vou deixar para... Como ele é um dicionário de ponta, né, eu vou deixar isso para depois. Caso eu receba uma crítica sobre isso, né, apostasia, apostasis, aí eu vou deixar por último isso. Aqui, apostasis, medicina. É um depósito purulento a uma distância do local da inflamação. Vou mostrar para vocês aqui. Depois eu mostro a fonte do dicionário. Vocês encontram a palavra apostasia. Apostasis, né, no caso. A fileira do meio. Fileira do meio. Segundo verbete. Na fileira do meio. Na coluna do meio. Esse dicionário aqui é um dicionário... publicado por Velázquez, é um novo dicionário de pronúncias espanhol e inglês. Pode confirmar. Ele foi publicado pela Barça, Enciclopédia Barça. Preparado pela Enciclopédia Barça, é uma edição especial. Então não é... Todo dicionário é um documento, né? Tem autoridade. E ainda mais com Enciclopédia Barça, inclusive aqui é 1959, é o ano que eu nasci. Publicado em Nova York. Então, e aqui outra coisa que eu ia citar também, assim, eu fugiu aqui. Assim, a segunda definição de apostasia aqui, não devia ter fechado. Segunda definição de apostasia, na parte médica. Uma lasca de osso, né? É também uma lasca de osso. Antes pode ser também um abscesso metastático. Um abscesso metastático. Lembrei agora. Tá aqui. Então, eu preparei aqui na palavra metástase. Metástase vem da palavra grega metástasis. E dentre os assuntos que eu vou
abordar vai ter uma explicação da diferença entre metástases e apostases em Hipócrates. E só para... Eu peguei assim, o verbete metástase, né? Eu peguei na própria internet, peguei agora. A metástase acontece quando as células do câncer se desprendem do tumor principal, entram na circulação sanguínea ou linfática e, por meio dela, se disseminam e se alojam em outras partes do corpo, como tecidos e órgãos distantes do local onde a primeira lesão se iniciou, formando novos tumores. Então, eu não vou falar agora, mas existe elas são muito próximas, mas tem uma diferença sutil entre elas. E tem uma explicação sobre isso. Inclusive, numa obra, uma obra alemã, ele cita, ele explica essa diferença entre metástases e apostases em Hipócrates, usando duas palavras alemãs que também são muito semelhantes, que nem Absatz e Umsatz. Seria venda e faturação. Ele faz uma explicação e mostrando essa pequena sutileza, né, entre essas duas palavras. Então, eu espero que eu consiga dar conta disso, porque, como se diz, ela é muito... Não é uma área que eu domino, claro, é evidente, mas, como sempre falo, tem documentação, tem dicionários, então eu estou atrás da palavra apostasia. Apostasia, e no caso, apostases, como os antigos gregos a denominavam. E lembrando que o apóstolo Paulo era uma pessoa que lia esses escritores gregos antigos. E deixando claro que quando ele fala a apostasia, o dia do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia, ainda tem um artigo, sem um complemento, ele está dizendo que está evidente, é claro que não existe esse entendimento, que não virá o dia do Senhor, essa fase de castigo sobre a terra que será tremendo, como Jesus disse, nunca houve e nunca haverá. E ele fala que isso não acontecerá antes que aconteça a apostasia, a separação, a partida ou retirada. Então, assim, espero que eu dê conta desse trabalho. E o que eu já consegui daria para fazer um livro já. Mas é para concatenar as ideias que é difícil. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego porções e vou lançando nos vídeos. Mesmo sendo assim, quem tem interesse, mesmo que não concorde, vai ficar pensativo. Tenho certeza absoluta. É só não querer ser fã de ensinadores que já tem uma ideia também pré-formada por outros fãs ou ícones, né? E assim, eu estava esquecendo de mostrar outra coisa também que eu vou abordar. Eu não sei se vai ser no próximo vídeo, mas talvez seja assim. Sobre a palavra apostasia e uma comparação com heresias. Eu vou citar essa obra. Isso aqui está em espanhol, Código de Cânones das Igrejas Orientais. Isso aqui é publicado pela Bach, editora Bach. Acho que dá para ler, né? E eu vou usar também o Catecismo da Igreja Católica. É fundamental para se ter um entendimento de como essa palavra apostasia ela foi engessada a partir de um certo momento. Tanto que vocês viram, né, que eu mostrei duas Bíblias antigas, muito antigas para o italiano, uma de 1471, outra de 1484,
e elas ainda traziam, elas traduziam a palavra apostasia no seu sentido correto, que é a separação, partida. Depois que houve da Reforma Protestante, que passou-se a traduzir a palavra, interpretar a palavra apostasia como deserção da fé, que virou um mantra na quase totalidade dos dicionários, talvez por pressão da Igreja Católica, daquela fase pós-reforma que foi muito traumática, né? Só que de uns tempos para cá, pelo que eu observo nessas literaturas, alguns dicionaristas começaram a colocar coisas a mais. E eu achei interessante essa parte da medicina, que ainda se utiliza a palavra apostasia, apostases, né? É um termo que ainda existe, é usado, poucos conhecem isso, e no sentido de distanciamento. Então, é para se pensar, né? Então, pessoal, ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo.